Olá, gente, boa tarde. Decidi fazer essa live assim, eu acho que a força tá no momento. Então eu senti que deveria falar e vamos embora. Recentemente, né, se eu não me engano, acho que foi semana passada, eu abri uma votação sobre o puerpério, e falando da gestação. E os resultados dessa votação veio de acordo com aquilo que eu já estava esperando, né? Mesmo que tenha sido uma gravidez planejada, bem estruturada e tudo mais, ainda ocorre muitas inseguranças. Então é sobre isso que eu quero te ajudar a levar a informação e quero te pedir também para você clicar aqui no aviãozinho, já envia para várias pessoas que você conhece ou para mamães que já passaram por essa situação, ou algumas que vão passar, ou que umas que estão planejando passar, porque o intuito aqui é sempre ajudar. Então vamos lá, ó. Na gestação eu vou estar lendo com a minha colinha, porque eu quero falar tudo planejadinho, para não fugir muito do assunto, tá? Antes de falar, né, do puerpério, eu quero falar da gestação, porque as mudanças já acontecem ali no corpo da mulher durante a gestação. A partir do momento que o óvulo é fecundado, os hormônios já começam a mudar, o corpo da mulher muda e principalmente o mental dela, porque aí vem muitos pensamentos, né? Principalmente se aquela mãe é de primeira viagem. Será que eu vou dar conta de criar esse filho? Será que ele vai ser uma pessoa boa? Será que eu vou falar aqui porque gera muita insegurança e vários outros fatores. E a mulher fica com isso, né? É normal. Só que em alguns casos, dependendo da intensidade desses pensamentos, da intensidade desses medos, pode gerar uma futura depressão pós-parto. Em alguns casos, as mulheres não falam para o cônjuge, não falam para o obstetra que a acompanha, nem para amigos próximos. Na maioria das vezes, pessoas que são assim, que estão com medo do julgamento, porque é uma vergonha se expor. Onde já se viu isso, né? Pensar desse jeito, e as mulheres ficam com essa cobrança interna, né? E ficam com aquilo, né? Dependendo da intensidade, isso pode sim gerar uma depressão pós-parto. Temos que avaliar vários fatores, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E o puerpério, né? Que esse é um termo muito novo. Quando eu estava grávida, hoje minha filha tem 5 anos, até então eu nunca tinha ouvido falar sobre o puerpério, eu só via falar sobre o resguardo, que é a mesma coisa. O puerpério é o novo termo gourmet, digamos assim, né? Que hoje é tudo gourmetizado. Nesse momento, o corpo da mulher já começa a transformar mais ainda do que já estava transformando lá na gestação. A partir do momento que é retirada a placenta, o puerpério inicia naquele momento. A placenta retirada, o puerpério começa. E isso dura do primeiro dia até o 45º dia. Porque o normal, né, das mulheres, na maioria das mulheres, é esse tempo. Só que em alguns casos, principalmente se a mãe vai amamentar, o puerpério pode se estender um pouco mais, porque é tudo muito novo nesse puerpério, né? É uma mudança de vida totalmente. A mãe vê ali aquela criança tão indefesa e ela já fica com aquela mistura de pensamentos, de sentimentos, principalmente aquelas oscilações de humor, vários pensamentos acelerados, alguns casos a insônia, e aí ela se sente muito esgotada. E aí, devido a esses momentos, e claro, o motivo hormonal também que contribui, pode envolver uma futura depressão pós-parto. E aqui, ó, segundo um estudo americano, o misto de sentimentos, né, que fica focado no negativo,
que isso também, as mudanças hormonais, pode contribuir para uma depressão pós-parto. Então, gente, cada caso é um caso. Peguem o que faz sentido para vocês, porque não é uma generalização. Tem mulher que tem 5, 2, 1 filho e não acontece nada, mas tem que ver a história de vida, né? E aqui eu fiz alguns tópicos de como identificar uma depressão pós-parto. É um conjunto de sinais que pode ser observado da 2ª até a 6ª semana do nascimento do bebê. Que vamos falar aqui em tudo e em excesso, tá? Porque não vamos excluir aqueles sentimentos que sejam bons ou ruins, não vamos ficar só com os bons, que são as alterações de humor. Imagine isso em excesso, tá? Aquelas crises de choro, aquelas vontades de chorar sem motivo algum. Claro que estamos falando em excesso. Aquela sensação de tristeza, baixa autoestima, aquela ansiedade, a insônia também se intensifica no puerpério da mulher. O cansaço físico e mental devido à privação de sono também, porque é uma fase muito de adaptação, tanto para a mãe quanto para o bebê ali, né? Porque todo mundo fica muito focado com o novo ente que chega, aquele bebezinho, aquele ser. Mas e a mãe, né? Ninguém fica muito assim, ficam só... o centro das atenções é o bebê, né? Mas a mãe também precisa de cuidado, de atenção. Em alguns casos, porque como eu falei, a mãe não fala, ela não se expressa, e isso pode se estender a mais de 2 anos. E principalmente se ela for amamentar, né? Porque durante a amamentação o corpo também sofre muitas modificações. E é aquela mistura, né? Porque os médicos sempre, eles estimulam, né? Eles incentivam a amamentação. Só que é muito importante a mãe saber se abrir, saber se expressar, ter um ambiente acolhedor que possa acolher essa mãe também, né? E o que pode desencadear uma depressão pós-parto, né? Então eu fiz uma pesquisa, conversei com alguns médicos também, que infelizmente a causa ainda é desconhecida. Cada história é única. Uma mãe, ou é a mãe solo, ou ela não tem a rede de apoio, ou ela não consegue amamentar, porque isso também gera muita frustração em algumas mães. Ela tem aqueles muitos sentimentos negativos, muitos medos excessivamente. Então é um conjunto, né, de fatores. Cada história é única. E alguns fatores físicos, né, que podem contribuir a grande alteração de hormônios, né? Porque durante o puerpério a queda de estrogênio é muito alta, porque durante a gestação a mãe fica mais feliz, o humor nas alturas, e a partir do puerpério aquela queda de hormônio é muito alta, né? Então cai lá embaixo, e a progesterona também, e claro, a falta de informação, a privação do sono, porque todo mundo já sabe, tá cansado de saber, quem me acompanha já sabe a importância do sono, a baixa autoestima, o histórico também de saúde, né, a genética da pessoa, e o isolamento após o parto, né, porque em alguns casos não, né, gente, eu acho que a maioria, o ciclo social muda, a mudança de vida. Em alguns casos, a mãe tem que decidir, ou eu volto a trabalhar, ou eu fico com meu filho. Eu fico com meu filho, ou eu volto a trabalhar. Fica naquela, vou, não vou. Isso também pode contribuir, porque isso, se ela for, ela vai gerar culpa. E se ela ficar, vai gerar culpa. Então, tem que buscar o equilíbrio ali, né? E aí, eu elenquei alguns sintomas, né? Que vamos lembrar que é o excesso deles, tá? Que é a tristeza, a irritação, a culpa, aquela preocupação excessiva. Um exemplo, só eu que dou conta de cuidar do meu filho. E se eu for ir no banheiro, meu filho arrotar, não der conta, fica criando coisas, né? O medo, a insegurança, todos em excesso. E aqui eu trouxe dicas
para o que não ter uma depressão pós-parto. Só que, infelizmente, não tem como uma garantia, né? Para você falar assim, não, faça isso que você não vai ter depressão pós-parto. E isso é uma coisa assim que não dá para escolher a dedo como que vai ser, né? Porém, eu elenquei alguns cuidados aqui que pode ajudar, que é o que eu sempre falo, é uma dieta saudável e equilibrada. Não que uma mãe, não, principalmente na gestação, né? Porque o paladar fica mais aguçado, aquelas vontades, né? Mas buscar o equilíbrio sempre, né? Praticar exercício, tá bom, Catrícia, eu não pratico exercício, não vai ser na gravidez que eu vou. Faça uma caminhada leve e estudar sobre o assunto, porque o puerpério, gente, quanto mais informação, quanto mais a gente souber dominar aquele assunto, pra gente fica mais fácil. E procurar grupos de apoio também, porque eu acho que em todas as cidades, hoje em dia, tem o CRAS, onde você pode contar com o apoio do psicólogo ou da junta médica ali, porque hoje em dia a maioria das cidades oferecem pelo SUS, oferece esse acompanhamento com a gestação, né? E claro, né, gente, que é o intuito aqui, que é se expressar e falar dos seus sentimentos. E na aromaterapia, eu digo assim, eu procuro evitar o uso dos óleos essenciais na gestação. Quanto menos estímulos você tiver ou você der durante a gravidez, melhor. E até depois da amamentação. Só que se for um caso de depressão pós-parto e você não quiser tomar medicação, claro, a aromaterapia pode te ajudar. Só que procure sempre a ajuda de um aromaterapeuta clínico, porque tem as dosagens certas, tem os óleos essenciais indicados, que são assim, maravilhosos para esse caso de depressão pós-parto. E é isso, gente. Eu espero que o intuito foi fazer uma live bem rápida mesmo, para não ficar aquela coisa maçante. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, que você tenha aprendido com essas informações, porque até eu gostei muito de saber. Eu queria ter tido pessoas assim na minha época, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, um pouco de coisa seria diferente, né? Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado dessa live. Envia ela para aquela mamãe que está gestando, ou que já gestou, ou que está passando. Envie para quem você quiser, tá?